Meio-dia e 51, você acompanhando programação da Bonfim FM. Aqui no programa Alô, Alô, Morro Redondo, a gente vai ter mais um momento do bate-papo de conversa sobre o turismo aqui do nosso município. Hoje, uma fala inicial do diretor Pedro Vieira, Departamento de Turismo da Prefeitura, e depois a gente vai conversar com a Associação de Empreendedores de Turismo para falar sobre a última festa do Doce Colonial. Boa tarde, Pedro, então, bem-vindo mais uma vez aqui na Bonfim FM. Uma saudação tua aí desse bate-papo de hoje do turismo. Na última quinta-feira de cada mês a gente tem um encontro marcado aqui na Bonfim, onde atualiza as informações do turismo e traz também outras informações do que também será tratado no próximo mês, né? Boa tarde. Boa tarde, Dionis. Boa tarde, ouvintes. Então, hoje aqui a minha fala é breve. Já estamos aqui na rádio junto aqui também com o Alexandre, com a Priscila, com o Ábio. Vamos poder falar um pouquinho mais aí do que aconteceu, né, nesse domingo aí que passou, da 7ª Festa do Doce Colonial, onde com certeza eles vão poder traduzir para vocês o sucesso que foi, né? Contamos com um lindo dia, claro, e toda uma programação que realmente fez com que o turista pudesse nos visitar, a gente pudesse ter boas vendas e, claro, enaltecer o nosso turismo, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui. E eles três aqui vão poder retratar um pouco mais em detalhes assim o que aconteceu, como aconteceu, os feedbacks, né, que a gente pode trazer assim desse domingo. E é isso aí, né? E lembrando, Pedro, foi o primeiro teste de algumas obras que foram feitas na Praça 12 de Maio. A gente havia falado que era um teste inicial, né? E apesar do tempo durante a semana que não colaborava, né, tinha expectativa até do tempo não ser tão bom, mas no domingo abrilhantou com aquele sol, né, e pôde ter uma bela festa ali, e muitas pessoas vieram, né, de diversas cidades prestigiar este evento, que quase todo ele, fora o que comer, beber e adquirir nas bancas, o resto era gratuito, né? É importante salientar. Acho que passou no teste o primeiro evento da nossa praça, que ainda tem outras obras pela frente, né? Perfeito, Dionis. Acho que realmente, né, o palco ali engrandeceu o nosso evento, né, deu muito mais qualidade. A gente pôde observar esse feedback dos músicos, da própria equipe de som, que já trabalha há muitos anos ali, e conseguimos dar essa resposta, o quanto positivo foi, né? Um palco que não é só um palco, ele também remete aos nossos morros, é um palco conceitual. Ainda falta alguns detalhes ali que ao longo do mês vão ser feitos, e também mais várias revitalizações que a praça vai começar a sofrer. Quem sabe no nosso próximo programa a gente possa estar trazendo um pouco mais desses projetos, já estão aí na iminência de começar, e tenho certeza que vai ser bom primeiro para a nossa população e também para os turistas aí que possam vir a nos visitar. Pedro, agradeço então, obrigado pela participação, e no próximo a gente vai detalhar. É porque tem algum programa que vai ser relacionado à festa, né? Um vai anteceder a festa e o outro vai projetar detalhes, né, de como foi a festa. E hoje também, como se diz, é curiosidade dos ouvintes também saberem os resultados da festa. E a gente tem aqui o presidente Ábio Bonilha, tem o tesoureiro Alexandre Mingues e tem a Priscila Danda, a Frida, né? Isso aí, presente aqui no estúdio da Bonfim, mas que faz parte da festa, do contexto, né? Na divulgação, você esteve junto com a Sabrina, né? Até pode fazer a saudação inicial, você que esteve presente também no seminário, que foi 2 dias antes, né? Onde foi apresentado ali no seminário também os produtos que a gente tem da tradição doceira, foi discutido a questão da história também, valorização do nosso costume, né? Importante trazer um respaldo, né, do que você viu de poder participar em Roupada ali, né, com a Frida, e fazendo a oficina também, né, indo também nas outras cidades divulgar esta festa, como foi então essa impressão que você teve, o retorno, né, que você viu com essa festa aí. Inicialmente, boa tarde. Boa tarde, Dionis, boa tarde a todos. Então, te agradecer o espaço, né, é muito importante para a gente, para o roteiro em si, ter esse espaço para a gente estar sempre divulgando e falando sobre.
E a festa do Doce Colonial é a festa mais doce que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Então é uma ótima visibilidade, uma porta aberta para todo pequeno produtor que não tem chance ou condições ainda de estar exportando e levando seu produto, né, além de Morro Redondo. Então as festas do roteiro são para isso, para gerar essa economia, fazer girar e dar oportunidade para todos. E eu vi, inclusive, que você utilizou, mostrando produtos aqui da nossa cidade para fazer, por exemplo, a cuca, né? O recheio, né? Então, isso também dá uma imagem também. A gente viu indústrias aí que acabam compartilhando e às vezes as pessoas, olha, qual produto você utilizou? Foi de tal indústria, né? Então isso dá uma imagem, né? Um respaldo, né? Exatamente. E foram nossos patrocinadores na festa, né? Apoiadores e patrocinadores. E foi de suma importância, porque todas as cucas da própria oficina foram feitas com frutas das conservas aqui da nossa cidade, né? Da Citral, no caso, que foi a que cedeu toda essa parte de frutas para a gente estar produzindo. É um retorno muito importante, o feedback, né? Porque as pessoas, você está me ensinando a receita ali, as pessoas querem saber qual produto foi utilizado, né? Isso aí, a gente detém então o título de Terra do Doce Colonial, né? Mas esse saber fazer doceiro vai além só do doce no tacho, mas como fazer a cuca, fazer outros tipos de produção, né? Relacionados à colônia, ao produto colonial. Então é muito importante toda essa movimentação, o próprio seminário que foi na sexta-feira, antes da festa, né? É muito importante isso. E além da festa ali, que em si comercializar os produtos, as pessoas sempre têm aquele famoso mexer no tacho, né? Então as pessoas puderam mexer no tacho, puderam ver a oficina que você fez, a oficina também que a Cíntia, né? Isso, é. Então o pessoal fez ali também, né? Foi uma interação muito legal, dá oportunidade de todo mundo conhecer como é que se faz, né? E dá a importância necessária para essa produção. Agradeço a sua participação inicial e agora eu passo pro tesoureiro. Ele que é o cara das finanças, ele que vai apresentar dados da festa. Isso é muito importante e agradeço a oportunidade de vocês também de disponibilizar esses dados, porque as pessoas sempre querem saber como foi a festa, recursos. Mas é importante, aos poucos a gente vai trazendo a conhecimento da comunidade através dessas conversas aqui da rádio. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jones. Boa tarde a todos. Então, a gente vem, eu falo, profissionalizando a festa a cada edição, né? A gente está vendo essa necessidade e a gente notou que nessa festa teve uma facilidade muito maior de gerir, de organizar, tanto no antes quanto no pós-festa, né? E até de tu ter de forma mais clara os dados, os números, né? Eu sempre falo, na outra vez que eu estive aqui eu comentei, que é uma pena que a gente não consiga ainda mensurar os números, né? Tanto do turismo quanto da festa, enfim. Então a gente faz uma projeção, né? A gente, de acordo com as vendas, de acordo com a comissão que a gente recebe através disso, a gente também conversa muito com os expositores. Então a gente sempre chega num valor aproximado. Isso aqui certamente não é um valor que a gente consiga definir como definitivo, né? Mas a gente sempre, em todas as festas a gente faz isso e chega num valor aproximado. Aí a gente conversa com a brigada para entender mais ou menos o número de pessoas, a gente conversa com os expositores, a gente vê a questão das comissões. Então nessa festa, então vou passar alguns números básicos aqui, tá? Essas informações a gente tem todas, eu não vou passar todas aqui, mas se alguém quiser, tá? Isso aqui a gente faz questão muito de divulgar para a associação, para os nossos associados, tá? E isso aqui vai estar aberto para eles e qualquer outra pessoa que quiser informação sobre isso também a gente está sempre à disposição, tá? Não vou passar número por número aqui, que eu acho que nem interessa também, tá? Mas se alguém tiver a gente tem tudo muito claro, tudo especificado aqui, se alguém tiver alguma dúvida é só entrar em contato conosco. Então assim, essa festa a gente fez com um valor total de R$ 29.537, tá? 29.537. Esse valor, eu enxergo que assim, para o nível de festa que a gente vem produzindo, tá? É um valor mínimo que a gente consegue fazer uma festa boa, tá? Esse é um valor que a gente tem como parâmetro. A gente conseguiu
Muito patrocínio esse ano, muito mais do que das outras vezes, né? Isso nos chamou muita atenção, a credibilidade que a festa tem. Muita gente de fora querendo apoiar também, tá? A gente sempre administra isso de uma forma onde a gente prioriza realmente as pessoas daqui, para que não tenha confluência de interesse, de venda e concorrência, tá? Mas se a gente abrisse isso para fora, que não é a nossa intenção, por hora, né? A gente conseguiria muito mais patrocínio, muita gente nos procurando. Então, acho que a credibilidade que a gente conquistou através dessa festa é muito importante para as próximas, né? E para o desenvolvimento da festa, enfim. A gente conseguiu R$12.900 de patrocínio, tá? Uma coisa que a gente nunca tinha acontecido. E a gente poderia ter conseguido mais, tá? Então a gente pretende, como eu falo, a gente tem que profissionalizar a festa. Então até a questão de pedir apoio tem que ser mais profissional. Então a gente está trabalhando para isso, tá? E isso é um detalhe que a gente se deu conta que a gente organizando e profissionalizando as coisas desenvolvem de uma forma mais tranquila e prosperam, né? Em relação ao número de pessoas, tá? Isso a gente não tem como avaliar exatamente, mas a gente conversando com um com o outro, a gente conversou com a brigada, eles nos passaram de forma informal, tá? Que provavelmente passou em torno de 2.000 pessoas aqui na festa, tá? Fazendo uma relação das vendas, do que a gente conseguiu de comissão, conversando com os expositores, a gente imagina que teve uma venda só na festa, né? Em torno de R$50 mil, tá? Fora as vendas externas de restaurante, posto de gasolina e outros estabelecimentos em volta. Isso aqui é só da festa quem se cadastrou e quem expôs na festa. Então a gente teve um movimento de em torno de R$50 mil. Isso até não conversei com a comissão de festa ainda, mas eu acho que isso é um ponto a gente trabalhar para a próxima festa. Eu achei o ticket médio muito baixo, né? Se a gente teve R$50 mil de venda e para 2.000 pessoas, a gente teve um ticket médio de R$25 por pessoa para uma festa desse porte, eu acho pouco. Então é uma coisa para a gente pegar e trabalhar em cima para tentar melhorar isso numa próxima festa. E eu sempre deixo muito claro, assim, porque eu trabalho em turismo fazem 4 anos, eu era de outra área, eu nunca tinha organizado uma festa na minha vida, então a gente está também em aprendizado com essas festas. O pessoal me pergunta muito quais os números finais, quais os retornos que essa festa trouxe. Mas sempre me perguntam em questões mais números, né? E eu acho que a festa é muito mais do que isso por enquanto, entende? A festa proporciona uma divulgação para o município, a RBS nos procura para vir aqui divulgar, sabe? Isso aí é importante para o município. Daqui a pouco tu proporciona para a população não passar um domingo em casa vendo uma televisão e ver uns eventos, sabe? E umas apresentações legais, que atrativas. Então eu acho que isso o papel, como a gente faz uma festa sem fins lucrativos, o papel principal disso é proporcionar alguma coisa tanto para o município quanto para a população, né? E eu acho que isso a gente consegue atingir a cada festa. A gente vem melhorando, a gente teve um comentário da população, né, que nunca viu tanto carro nas festas, então talvez seja a festa que botou mais gente. Eu particularmente acredito que passou mais de 2.000 pessoas aqui, tá? Mas isso aí é uma opinião particular. Então é isso, eu acho que a gente tem que aprender com esses eventos e melhorar sempre, trabalhar para melhorar sempre, usar esses dados, essas informações todas para esmiuçar elas e transformar isso em potencialidade para os próximos eventos. E em relação a números e feedback da festa, a princípio é isso, Jansen. Importante esses dados que você apresentou, e essa questão do número de pessoas fica às vezes até mais complicado, porque desde de manhã várias pessoas circulam e saem ao mesmo tempo. Tem a questão do almoço, tem a questão do café também, que o pessoal vai no centro de eventos e depois retorna, né? Tem aquelas pessoas que passam nas feiras e fazem as suas compras e vão embora, né? E o público, como tem música de vários tipos, às vezes muda também, né, o panorama. E mais para a parte da noite também, esfria, né? Uma coisa que a gente já identificou, e provavelmente nas próximas a gente não vai cometer esse erro, é de fazer a festa no Dia dos Pais. A festa começou a encher muito tarde, né, e eu acho que por isso também o consumo talvez não tenha sido como deveria, né? Então isso é um problema que a gente já identificou, e nas próximas festas a gente vai levar em consideração, né? Outra coisa, eu tenho aprendido assim que tem dois pilares básicos para essas festas darem certo. A gente já tem a credibilidade para trazer gente, então é clima e atrações. A gente já se deu conta que a atração é muito importante.
Então a gente tem começado a pensar muito antes em atração, a gente tem gastado mais em atração, a gente gastou praticamente metade do valor em atrações, né? E isso chama a gente, chama um público particular dessas pessoas que não viriam se não fosse isso, e também proporciona o pessoal que vem para a festa mesmo para acompanhar umas apresentações de qualidade. Vamos agora com o presidente Albio Bonilha. Ele, como presidente, traz também o contexto, né, do que vocês conversaram, projetaram, e após a festa também é importante, como presidente da associação, nos falar então sobre a festa 7ª edição que aconteceu recentemente na Praça 12 de Maio, onde o dia foi o dia mais belo, né, porque se esperava outros tempos, né, e teve aquele belo dia de sol, e também que foi junto com o Dia dos Pais. Por isso que eu falo assim que essa mescla de público que não pôde ficar todo o tempo na festa, né? Porque tinha que conviver com seus pais também, tanto o almoço ou o café. Isso aí. E isso também é um fator também, que também às vezes pode diminuir um pouco o público devido ao Dia dos Pais. Boa tarde. Isso aí, boa tarde, Jones. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bonfim FM. É uma satisfação estarmos aqui hoje, após a festa, fazendo uma análise dos seus resultados. E analisar resultados, sejam eles bons ou ruins, sempre é importante e é muito agradável. Salientar que a festa realizada no município, ela, muito além de divulgar o município, busca trazer renda extra para os nossos expositores, renda para os nossos empresários locais. E tocando no assunto empresários, eu acho que é importantíssimo que a gente saliente a disposição que nós tivemos do nosso empresariado, embora sejamos um pequeno município, a disposição desse empresariado em auxiliar um evento público, um evento que não há retorno algum em base financeira, simplesmente pela boa vontade de ver fazer acontecer no município, é muito importante que se saliente. Depois nós vamos citar os nomes aqui dos nossos apoiadores. E hoje a gente tem dentro do município aqui, nós vemos um município que tem a sua base agrícola e industrial, e nós trazemos um novo viés ao município, ou seja, atrair uma nova indústria, que é uma indústria silenciosa, que é a indústria do turismo, mas que gera muito além de atração, gera renda para o pequeno produtor, muitas vezes, que vai fornecer um material para uma pousada, que vai fornecer para o hotel, que vai fornecer insumos, que vai ver fomentada a sua atividade. E quando ocorre um grande evento deste tipo no município, isso traz pessoas de fora e, consequentemente, traz dinheiro que não seria gasto no município naquela data, caso não ocorresse esse evento. A gente esperar também 100% de aprovação de todos seria a audácia da nossa parte. Então sempre haverão aqueles que, de uma forma ou de outra, terão críticas, algumas construtivas, outras nem tanto, né? Mas que a gente recebe de forma muito positiva sempre, viu? Existe essa curiosidade, a gente é muito questionado sobre números e resultados. Os números de investimento, a gente tem todos eles conosco, certo? Os resultados é muito difícil medir, porque o resultado ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. Passa pelaquela pequena diversão da família ao estar na praça e encontrar amigos de longa data que não têm oportunidade de se encontrar em outro momento. Lá na minha terra, muitos anos atrás, a gente só se encontrava quando alguém falecia. Então, o ponto de encontro era triste. E hoje aqui se vê um ponto de encontro positivo, um ponto de encontro alegre. Tivemos esse obstáculo, vou definir assim, como sendo o Dia dos Pais, mas superamos ele com honra. Porque, embora sendo o Dia dos Pais, atraímos muitas famílias e tornamos, então, ao invés de uma dificuldade para a realização,
tornamos um motivo para levar o seu pai à praça e se divertir em família. A gente tem que lembrar sempre que os pequenos municípios, as comunidades, elas têm uma base familiar muito forte. E essa base familiar é que leva as pessoas a se comunicarem melhor, a terem amizades longas, a ter um município muito mais coeso e muito mais preparado a estar diante de uma festa ou estar diante de uma dificuldade. Hoje nós trabalhamos, graças a Deus, com diversão, com festa, com turismo, mas com certeza o município também está preparado para enfrentar as dificuldades como já teve. Tivemos momentos muito difíceis no município, quando se encerrou uma grande indústria que existia aqui, e o município se reinventou, se reorganizou, e hoje o que nós trabalhamos dentro da área de turismo e da Associação de Empreendedores de Turismo é voltado exatamente para isso, para gerar renda não só para o nosso sócio, mas também para toda a comunidade. A Etmor, embora represente os empreendedores de turismo, ela está aberta a todos os segmentos. Nós estamos abertos a auxiliar, a conversar, a trocar informações com todos os segmentos, com o segmento de comércio, com o segmento de indústria, com os segmentos dos mais variados, inclusive mantemos uma estreita relação com o setor público, com o prefeito Rui Bisolara, com a vice-prefeita Angélica. Nós mantemos um contato estreito porque nós não podemos de forma nenhuma nos ilharmos. Ninguém é uma ilha, instituição nenhuma é uma ilha, setor nenhum pode estar ilhado, isolado dos outros, ainda mais num município deste tamanho. Temos de ter comunicação, nós temos que manter essas conversas sempre claras e objetivas, principalmente para quem está nos ouvindo aí do outro lado, e entender que o investimento foi, para o nosso tamanho, foi grande, mas que a gente entende que o retorno foi muito maior. Importante essa fala tua, porque além da festa, vocês, claro, teve os apoiadores ali, o recurso obtido, que é para o evento, para poder ter o evento ali. São vários os gastos, tem ajuda também do poder público, mas também vocês têm outros eventos ao longo do ano e tem também as suas obrigações a cada mês também, como associação. E isso também é uma forma de melhorar também cada evento, trazer algo novo. E também é uma imagem que fica, né? Porque o pessoal vem e gostando, eles voltam no próximo ano e falam para outras pessoas virem. E quem está ali expondo, ou quem é das empresas também, e algumas também durante o domingo, são beneficiadas com a festa. Exato, isso atrai gente diferente ao nosso município, Jones. E eu acho que essa atração de pessoas diferentes vai criando uma corrente do bem, aonde um fala bem para o outro, que vai falar para o outro e que vai levar o quê? A curiosidade de se deslocar até o nosso município, de conhecer a nossa comunidade e de poder desfrutar do quão bela é a nossa cidade, do quão ela é agradável às pessoas que nos visitam. Agradeço a tua fala aí, Álvio, e deixo para Priscila também complementar. Assim, eu só quero fazer um plus dessa fala, que quando a gente fala em lucro, em resultados, a gente sempre pensa em dinheiro, né? Então, vou dar um exemplo, o meu exemplo, porque eu estava lá como frida, como oficineira, né? E também com a minha banca, com os meus produtos. E durante a própria oficina, eu escutei das pessoas que estavam ali assistindo que só estavam lá porque souberam que eu ia estar de novo ministrando uma oficina de cucas, que eu já havia ministrado em outra festa. E eles adoraram aquilo e vieram lá só para assistir de novo a oficina. Eu, com as minhas produções, eu tenho hoje clientes que vêm às festas e eu só consigo vender para eles por causa da festa. Vem de Jaguarão, vem de Rio Grande, vem de Camaquã, só para comprar meu produto. Então, quando a gente fala de lucro, eu acho que vai muito além. É justamente a visibilidade que o meu produto vai ter através dessa festa.
a oportunidade de eu chegar tão longe que eu não teria se não fosse a festa. Então, nem sempre vai ser dinheiro, mas sim tudo que isso pode proporcionar para o pequeno produtor assim como eu, né? E além de vocês que estão ali comercializando e vendendo os produtos do roteiro, que é na festa, tem também o que faz junto à festa as atrações, como tem atrações locais, o Estipa, que muita gente vem para ver eles, andando ali no meio do público, tocando e as brincadeiras. Exatamente. Teve a dança da Polonese, né? E aí tem o grupo de dança germânica da São Marcos, tem as Invernadas do CTG na Cela Grande. E isso tudo não é por acaso, é pensado. A gente quer justamente proporcionar o que é nosso ao público que vem. A banda marcial municipal. Então, são atrações. Claro que tem que trazer alguém de fora para se tornar atrativo. E cada ano vocês trazem alguém diferente no ramo musical, até para a cultura, né? Que é importante o intercâmbio de culturas para as pessoas tanto esse pessoal que vem se apresentar também conhecer a nossa cultura. Sim, a gente traz atrações de fora justamente para, grosso modo, para pescar o turista, justamente para ele vir aqui e a gente intercalar a nossa cultura dentro da festa para eles terem essa oportunidade também de conhecer. Então eu acho que a gente faz uma mescla ali, sempre pensando nisso, que é interessante, de acabar mostrando o que a gente tem. E acho que assim, não tem como a festa crescer, tá, se a gente não priorizar sempre a gente mesmo, o Morro Redondo e o que a gente tem. Eu acho que tanto o Estipa quanto a Frida já se tornaram personagens da festa, tá, que o pessoal procura, que o pessoal vem para ver. Então essas coisas são coisas nossas, com pessoas daqui, entendeu? Não adianta também trazer uma Frida de fora, uma banda alemã de fora, entende? Tem que ser daqui mesmo, porque a gente, para ter personalidade a festa e tu conseguir passar uma experiência do que realmente é o Morro Redondo, né? Eu acho que basicamente é isso. Eu não sei se encerrar agora, eu queria falar eu sempre falo em relação ao Morro Redondo e ao que acontece no Morro Redondo e o turismo no Morro Redondo. Eu queria passar uns dados nacionais e também a nível de estado relacionados ao turismo, que também é importante, porque isso aí reverbera aqui em nós também, só para a gente ter uma noção de crescimento, do que isso proporciona e quais as possibilidades futuras do turismo em geral no país, no estado e consequentemente aqui na nossa região. Quer aproveitar agora? Bom, não sei se o Alvo quer encerrar esse assunto que nós estávamos aqui, mas por mim... Não, acho que pode... Tá, só a Priscila vai passar os patrocínios aqui primeiro, os apoiadores, porque eu acho que é importante a gente passar mais de uma vez, inclusive, diversas vezes. Então, sem o apoio deles e o patrocínio, talvez a festa não tivesse acontecido. Então, são assim, de suma importância. A gente tem uma gratidão imensa, assim, pelo Sicredi, pelo Banrisul, Ótica Pelotense, Neumann, Citral, o Chopp Wolgast Bier. Eu sou uma Frida, mas meio fajuta, eu não consigo falar muito bem alemão, mas acho que acertei. Ozirnet, Point, a Bender Cerealista e Insumos, Campino, GB, Romeu, Mercado Germani, Eletrovara e RG Sul. Nosso agradecimento, assim, e contamos com vocês em 2026. São eles que ajudam e colaboram, né? E a visibilidade que vocês dão também, divulgando nas redes sociais, quando vão também nas emissoras e divulgam, né? E a cidade, ela, além dessa questão do doce colonial, como é a tradição, a gente tem as indústrias. E teve uma homenagem ao seu Albino Neumann, uma homenagem muito bonita, a festa, ele que faleceu esse ano. Mas é importante que começou também com esse doce colonial, né? E depois se tornou uma potência, né? A gente tem aqui a nossa cidade pequena, mas temos várias indústrias aí, uma história muito importante. Agora elas já estão alistando para a safra do pêssego. A imagem também dos pessegueiros também na nossa cidade, muito bonita, né?
É verdade. E aquela identificação ali na chegada da praça, eu amo Morro Redondo. E além desse palco moderno, diferente, né, relacionado à nossa história dos morros, como foi falado no início com o Pedro. E outras obras que ainda vai ter de melhorias, que vai deixar a praça mais bela ainda, né, nos eventos futuros. Então, Álvio, são detalhes aí, fatores que potencializam, né? A gente tem doceiras, não são muitas, né? Porque tem algumas questões sanitárias aí para poder, questão de legalidade, alguns materiais para se usar, por isso que é discutido no seminário, né? Exato. Cada seminário é discutido. Mas o pessoal está vencendo, que a divisa Morro Redondo, Morro Jordão, né? Morro Jordão. É um pouco Morro Redondo, um pouco Pelotas. Eu acho que é mais Morro Redondo, né? Só que no Só que CNPJ tá Pelotas. Exato. Mas eles participam aqui e levam a nossa imagem também. E é importante, né, que tu vê, eles que têm uma história grande, faz um ano que estão legalizados totalmente, né? Então, esse é um desafio, Jones, que a gente sempre ressalta dentro da associação. A importância de estar legalizado, estar registrado junto aos órgãos necessários, junto à prefeitura, ter um alvará, porque há muita informalidade. Muitas vezes a informalidade se dá por desinformação. As pessoas imaginam que é muito difícil de conseguir, quando na realidade não é tão difícil, como depende da predisposição da pessoa, do empresário, de fazer essa legalização. Eu acho que é importante a gente falar do seminário, porque esse seminário ele traz consigo a permanência do título que Morro Redondo possui. E esse ano nós tivemos a presença de uma diretora da Embrapa, de Brasília, estava no seminário, aqui em Morro Redondo. Então, contamos ali com a direção das duas Embrapas, tanto da Clima Temperado como aqui da Cascata, ambos estavam no local. E isso, eu acho que em termos de prestígio para a cidade do Morro Redondo é muito importante, né? Não só as discussões que são travadas dentro dos seminários, ouvir pessoas que pesquisam, porque só a pesquisa leva ao avanço. Então, ouvir essas pessoas que fazem pesquisa e ter o prestígio de ter autoridades que reconhecem a importância desse seminário ocorrendo sempre no nosso município. E a Universidade Federal de Pelotas também, né, onde forma os profissionais, são questões que qualificam o trabalho, né? Exato, eu acho que isso demonstra o quê? A seriedade com que é levado esse assunto dentro do âmbito municipal. E ainda mais que a diretora da Embrapa Nacional, ela falou que ia levar o produto para outros locais do nosso país, né, para mostrar o que é produzido aqui. Isso também gera uma questão de, se tiver demanda, vai ter produção, vai ter produtores produzindo tal produto, para que as doceiras e doceiros possam fazer aquele produto, está abrindo uma porta de entrada. A gente vê Fena Doce, quantos bilhões de doce vendem? E aqui, com o tempo, a tendência... Eu acho que a gente tem que provocar as pessoas. Porque ela quer que mostre a todo o país. E se propôs. Exato. Abriu uma forma de mostrar esse produto. E aí o pessoal consumir e gostar, vão querer saber de onde é. Exato. E aí vai ter pedidos grandes. Nós vamos ter. Isso é um desafio para o futuro também. Esse é o momento, então, que a gente tem a oportunidade de levar Morro Redondo a outras fronteiras. Certo? Então, se houver pedidos, teremos condições de atender, é uma incógnita, mas eu tenho certeza que cada empresário nesse momento se pergunta, e se me pedirem, eu posso? Isso leva o quê? A saída da zona de conforto. Certo? É importante, acho que a gente, ao encerrar este assunto aqui, a gente salientar que esta festa só ocorre porque há uma boa vontade extrema de poucas pessoas, viu? Que é a comissão de festas do município.
essa boa vontade extrema dessas poucas pessoas é que leva a cabo da realização de um evento deste porte dentro do município de Morro Redondo. A gente tem que salientar que todas as reuniões, todas as atividades que são realizadas desta comissão, elas não são feitas em horário de atividade, elas são muitas vezes, a gente deixa os nossos negócios, né, Michel? Né, Pedro? A gente deixa os nossos negócios de lado e vai lá para a reunião e vai lá discutir, muitas vezes sem saber exatamente qual o resultado vai se obter. A gente trabalha muito no se não chover, se as pessoas vierem, se houver resultado, né? É tudo num si enorme, né? E salientar isso, que eu acho que a boa vontade dessas pessoas que constroem essa comissão todas as vezes que se reúnem em busca de realizar o evento é importantíssimo ser salientado. E volto a frisar, destes nomes citados aqui, a boa vontade de cada empresário que dentro da realidade da sua empresa pôde contribuir com o valor que for, que ele pôde contribuir, salientar que cada uma dessas pessoas extrapolou o seu dever e entrou muito mais naquela coisa de boa vontade, de querer fazer o município crescer e querer fazer a coisa acontecer. Mas vai ter uma divulgação. Muitas vezes a divulgação não atinge nem 1% do esperado pelo empresário, mas ele volta de novo e contribui, volta de novo e ajuda. Por quê? Porque ele acredita no município. Nós temos que acreditar muito no nosso município, porque a gente fala muito em turismo rural. E nós somos muito mais do que turismo rural. Morro Redondo vai se tornar uma cidade turística. Agradeço então, Álbio, e o Alexandre então pode encerrar com aquela fala que você queria trazer, com respaldo, e agradeço, né, que a Priscila e o Álbio aí contribuíram com esses dados e falaram um pouquinho, né, da nossa festa, e o Alexandre então, e depois deixo as considerações finais de cada um. Alexandre, então, traz o contexto que você queria trazer para relacionar com o que acontece aqui no nosso município. Eu acho interessante que a gente não fale só do que a gente vê aqui, até porque eu tenho um medo grande, assim, que é o seguinte, eu estou muito envolvido com turismo, eu acredito muito no turismo, então talvez a minha opinião seja muito entusiasmada, tá? E a gente tem que escutar as críticas, que eu noto que vem diminuindo. Essa festa me fez ver isso, que a gente recebeu muito menos crítica e mais elogio do que as festas passadas, tá? Então, mas até as críticas a gente tem que tentar absorver e entender o porquê isso, e daqui a pouco eu sei que nem tudo eu vou estar certo e vou ter razão, então eu sempre tento pegar opiniões contrárias às minhas, e eu pesquiso muito sobre turismo para analisar os dados e ver o que está acontecendo. Então, uns dados básicos aqui, tá? Falando em primeiro semestre do ano aqui, eu falo só de turismo interno, porque para nós não interessa o turismo externo, né? O pessoal de fora que vem aqui, estrangeiro, o nosso movimento é todo aqui da região. Então, assim, no Brasil, o turismo no primeiro semestre cresceu 8% em relação ao ano passado, tá? Falando em estado, o crescimento foi maior, foi 9,5%, tá? Esse crescimento gerou 5 mil empregos diretos para o estado, e foi o terceiro crescimento do país. O Rio Grande do Sul foi o terceiro estado que cresceu em relação ao turismo. Isso aí talvez ninguém imagine, porque basicamente a gente tem Gramado como turístico e só, então, mas a gente cresceu mais do que vários estados que são turísticos, né? Mais do que nós, inclusive. E talvez também tenha a questão do que aconteceu no passado, né? Um problema das enchentes e os eventos climáticos que vem afetando o nosso estado, né? Não, exato, isso aí, lógico que acaba influenciando, mas as enchentes foram em maio, né? A gente pegou um recorte no primeiro semestre, enfim, então, mas é isso, mas o crescimento no Brasil foi de 8%, tá? E aí eu fui dar uma pesquisada, assim, e dentre vários fatores desse crescimento, tá? Um dos motivos que me chamou a atenção foi que o poder público tem entendido cada vez mais, tá, que o turismo é um importante fator de crescimento, tá? É um fator de desenvolvimento, e eu enxergo da seguinte forma, é um dos setores que tem menos custo para o município, porque são pessoas fora o município ou fora a prefeitura que vem investir,
a prefeitura tem só que balizar e dando estrutura de acordo com o desenvolvimento. Ele não precisa montar uma estrutura antes, sabe, para o turismo chegar. Ele espera o turismo chegar e aí ele vai indo atrás. Isso eu agradeço muito ao poder público, assim, eu acho que eles têm enxergado cada vez mais. Logicamente que eu entendo que o turismo seja um dos setores, talvez, que certamente não são dos mais importantes, tá? Mas eu acho que o poder público acaba entendendo, não só aqui como em outras regiões também, que o turismo, de certa forma, pode alavancar outros setores também que são prioridade para o município. Então eu acho que um dos casos é esse, assim, e aqui a gente eu não tenho esse dado, mas talvez uma cidade de 5 mil habitantes do Rio Grande do Sul deve ser raríssimo ter um departamento de turismo. O turismo sempre é ligado, sabe, a outras secretarias, como aqui também é, mas aqui tem um setor específico. Então isso eu acho que é uma demonstração do poder público de enxergar a importância do turismo e acreditar. E eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo hoje, até um casal de hóspedes, o Gilney e a Patrícia, eu até pedi para eles se eu podia comentar o caso deles, que eu acho que identifica muito, assim, esclarece muito o que é o turismo. O turismo não é nada prático, o turismo não é dado concreto, o turismo é uma coisa muito maior do que isso. Esse pessoal estava desde segunda aqui, foi embora hoje. Esse pessoal, na hora de ir embora, começou a chorar. Eles começaram a chorar e me agradeceram como se eu estivesse fazendo um favor para eles, tá? Até um abraço para eles, que eles disseram que iam escutar, como se eu estivesse fazendo um favor. E na verdade eu digo, sabe, a gente está tão envolvido no dia a dia da pousada lá, que eu não me dou conta do que a gente pode proporcionar para o turista. Aí me deu um monte de coisa assim, talvez não tenha condições de ter tanto contato com a natureza, aquela calmaria, sabe? A gente tem um cachorro que é um personagem, assim, que para nós é um cachorro, mas para a pousada é um... Então a gente proporciona essa experiência, a gente proporciona sensações diferentes, isso é o turismo, isso é a nossa festa, né? Eu acho que esse número é consequência do que a gente vem fazendo. E para nós que a gente faz isso sem fim lucrativo, não é o principal. A gente quer proporcionar outras coisas. Então, assim, eu falo, quem quer trabalhar com turismo, tu tem duas formas de trabalhar. Ou tu quer ganhar dinheiro com turismo a curto prazo, bom, aí tu monta um negócio. Ou tu quer criar um conceito, tu quer criar uma experiência, tu quer oferecer coisas diferentes para as pessoas. Então, o que eu penso do meu papel no turismo aqui no município é tentar proporcionar para as pessoas coisas que elas não têm condições de viver, de passar, e que são importantes. Tá? Então eu acho que é uma reflexão sobre o turismo, e turismo é feito com calma, com paciência e a longo prazo. Ninguém vai transformar uma pousada em um negócio gigantesco de um ano para o outro. Isso aí não existe. Tu tem que ir crescendo aos poucos, com conceito, pensando como é que tu vai crescer, e isso a gente passa para o município também, né? O município não pode, tem que ir com o tempo, vendo o que o pessoal que vem aqui quer, de que forma, o que a gente mostra tal coisa e dá certo, a gente mostra outra coisa e não dá certo, então tu já não mostra. Então a gente tem que ir identificando isso, mapeando o nosso público e entregando sensações e experiências que eles não vão ter onde eles vivem ou como eles vivem. Não adianta tu oferecer a mesma coisa que eles têm, que não vai impactar ninguém de nenhuma forma. Então eu acho que o turismo é isso. O turismo antes é pensar em mudar a sensação, mudar a percepção, ensinar as pessoas de alguma forma, né? Para depois vir a questão financeira e números, e eu acho que basicamente é isso. E assim acho que eu já encerro aqui minhas considerações finais, tá? Um abraço a todos. Importante, agradeço, Alexandre, e fico feliz que você veio na emissora quando era para abrir um negócio, né? E veio falar aqui, e já é mais de uma vez que você vem. Eu vejo que você está gostando de falar no rádio. Isso é uma forma de... Tu tá falando e já está se expressando. Eu sei que você usa muito a emoção também, mas isso é importante, compartilhar o que você vive lá com quem está frequentando o teu ambiente. E depois isso vai acontecer com o Castelo Bonilha também. Lá tem umas imagens lá muito bonitas para ser feita, né? E um local totalmente diferente. Vai ter, quem sabe, até filme sendo feito lá. Olha, né? Vamos ver, né, Jonas? Mas quem sabe, a história do Morro de Amores, né? História, tradição doceira. Tem a Frida, tem, quem sabe, o Fritz aí participando, né? Mas eu digo, é importante, mas são aspectos, né, que
pode virar, quem sabe, né, no futuro, né, um documentário, um filme, algo, né, que destaque, mostre essa história e não fique esquecida, né, que passe gerações a gerações. Como teve recentemente a homenagem ao pessoal que fundou o museu, são coisas que tem que ficar registrado, né, marcado, porque hoje é a nossa geração que está vivendo no Morro Redondo, mas depois, futuramente, vai ter outras. E que possa seguir essa festa, essa tradição, que outros setores possam crescer junto e que o turismo seja um plus, né? Como vocês vêm falando aqui, e a gente aqui na emissora deixa o espaço aberto aos demais setores também do município, está sempre o espaço à disposição, e sempre é importante esse contato e essa visibilidade, essa transparência que vocês fazem aqui com essa conversa. A Priscila, então, traz as suas considerações, então. Então, te agradecer de novo pelo espaço, muito importante. Quero passar de novo os nomes dos nossos patrocinadores e apoiadores. Sicredi, Banrisul, Ótica Pelotense, Neumann, Citral, Volgastbeer, Ozirnet, Point, Bender, Insumos, Campino, GB, Romeu, Germani, Eletrovara e RG Sul. Te agradecer pelo espaço e a Frida está à disposição para um programa na rádio, tá? Olha aí, mas é isso aí, o espaço está sempre aberto à disposição. E o Álvio, então, Álvio vai encerrar, então, o presidente da associação, foi o último que falou na abertura, né? Valeu. E agora vai encerrar com o nosso bate-papo do turismo. E até, só nos adianta, Álvio, tem a reunião, que é... reunião, o horário e o dia do ITBR. Vocês têm a reunião, importante, mensalmente tem a reunião. Sim. E aí você pode destacar, para quem é novato, quem quer saber mais detalhes, tirar dúvidas, pode ir na reunião que vocês têm da associação. E como faz o contato com vocês e o que vocês projetam agora durante este próximo mês aí, o que tem algum assunto que vocês têm destaque, queira destacar para os ouvintes, algum evento que vocês também vão participar. Até esse nosso bate-papo tinha um risco de não ter, devido ao compromisso que vocês tinham, mas não sei, deu certo e conseguiram ter aqui o bate-papo. Mas é importante também deixar esse recado, o que vocês têm para mais a gente, algo também aos associados também que você tenha a destacar, que vai ser em destaque nos próximos encontros aí. Nós temos a nossa reunião sempre na primeira segunda-feira de todos os meses, certo? Uma notícia para os nossos associados, quem estava na última reunião já teve conhecimento, mas agora vai se concretizar, é um convênio do Sicredi, né? Me corrija, Alexandre, se eu deixar algum furo aqui, tu grita, não é? Né? Junto com o Sebrae, a gente vai trazer um workshop, né? Isso. Vai vir um workshop para Morro Redondo, se realizará aqui no município. Então esse é o próximo evento que a gente estará desenvolvendo como associação, como a Etmor, e visa o quê? Vai ser um workshop aberto, não é somente para o turismo, é voltado para o comércio, para a indústria, para toda a comunidade em geral que tenha interesse em adquirir conhecimento, em trocar ideias, vai estar aberto. A data nós estamos ainda em fase de acerto com o centro de eventos, se a gente vai conseguir o centro de eventos no dia certo, mas nós vamos divulgar e vamos inclusive passar para que tu possa divulgar aqui na rádio. Então, como encerramento, Jones, eu acho que a gente tem que agradecer muito a todos que vieram ao Morro Redondo, salientar que nós estamos sempre abertos a receber essas pessoas, sempre dispostos a oferecer o que Morro Redondo tem de melhor, salientar que a base de Morro Redondo, a origem de Morro Redondo vem dos agricultores, daquelas pessoas simples lá da colônia que trabalhavam e trabalham muito até hoje, que depois Morro Redondo evoluiu e se industrializou, e isso foi importante para o município, e é importante o nível de industrialização que o município tem hoje, e que o turismo ele chega para somar. Nós não queremos ocupar espaço
absolutamente de ninguém, nós chegamos para somar, assim como empresários, a cada um que chega para somar dentro dessa estrutura do Morro de Amores, e essa soma traz olhares diferentes. Então, eu, quando cheguei aqui, era um ilustre forasteiro. Naquele primeiro dia lá tive a oportunidade de conversar contigo, né, James? E hoje aprendi muito mais a conhecer a comunidade, a conhecer como se pode fazer turismo em Morro Redondo, salientando esse fator que o Alexandre levanta sempre como principal, que é oferecer algo novo para quem chega, certo? Oferecer experiências que vão ficar gravadas na memória, e essas experiências é que vão ter valor, né? A gente, acho que a gente tem que definir muito bem o que tem valor na vida e o que tem preço. As pessoas muitas vezes se preocupam muito com o que tem preço. Qual o preço disto? E eu acho que o que o turismo de Morro Redondo vem trabalhando em todo esse tempo é a questão de dar valor a isso. O valor é aquilo que tu leva, independente de quanto tu pagou, se foi pouco ou se foi muito, mas isso vai ficar contigo. E preço tu encontra os mais variados, certo? Então, o que nós queremos salientar é que a gente tem uma preocupação muito grande em criar valores, dar valor a cada empreendimento que surge, né? A cada cliente que chega. Embora nós lá no Castelo sejamos uma obra, a gente recebe às vezes 10, outras vezes 15 pessoas por final de semana, e a gente atende a todos, mostra a todos, salientando sempre que somos ainda uma obra. Nosso projeto ainda está em andamento, né? No futuro a gente vai poder oferecer algo mais consistente, mas salientando isso, viu? Que o nosso município ele procura entregar às pessoas que aqui chegam um valor, uma experiência valorosa, uma experiência que fique na memória, uma experiência que leve algo de bom consigo, que leve o nosso município guardado no cantinho lá do coração. Então, muito obrigado, Johnny, senão a gente vai falando, passa a tarde. E o Alexandre... Só para complementar aqui, esse convênio do Sicredi junto com o Sebrae, além desse workshop, também eles vão disponibilizar, a gente não sabe bem o número ainda, mas eu acredito que seja em torno de 20, algo assim, mas mais ou menos isso, consultorias, tá, para empresas ligadas ao turismo, tá? Mas aí a gente está divulgando, enfim, e tem que ter algumas particularidades, se é sócio do Sicredi, enfim, tá? Mas é isso, então vão ser qualificadas em torno de 20 empresas turísticas aqui no município, que eu acho que é importante também, e o Sicredi sempre parceiro, o Sebrae também, assim, nos ajuda muito, então é isso. É isso, aí é direto com o empreendedor, vai ser uma consultoria? Uma consultoria que o Sebrae tá, vai proporcionar direto pro empreendedor. Ele vai para dentro do teu negócio, entende o teu negócio, te escuta e cria sugestões e condições para que tu cresça. Isso em parceria com o Sicredi, Sebrae, e aí eles comunicaram uma associação para a gente organizar isso por causa do turismo, né? E o workshop aí é um evento que todos vão ser convocados a participar junto. É um evento que vai ser todo o município convocado, tá? É um workshop sobre o turismo. Eu acho que eles vão esmiuçar e falar, dentre outras coisas, entre esses números que eu falo, do crescimento do turismo e coisas muito além do Morro Redondo, mostrar o impacto do turismo no município, enfim, tá? Isso aí vai ser aberto ao público, até a gente está em conversa com o Sicredi vai organizar, vai nos ajudar a divulgar e convidar, então não tem data ainda, nem local, até eu falei com a Jussara ontem, o Sebrae, ela pediu para a gente ver isso aí também, de definir, talvez seja para segunda quinzena de outubro. E é um dado que, por exemplo, o Sicredi ele pode apresentar, conforme os seus associados, eles sabem, os que são empreendedores do turismo, e apresentar um dado em conjunto, como instituição, porque tanto tem entradas, tem saídas de recurso do associado. Exatamente. Isso acontece com outros também, Banrisul, dependendo, outros, mas é uma forma também
de vocês ajudarem a terem esses dados aí com as instituições. Eu acho que isso é um dos pontos que pode nos ajudar, mas que fica muito longe da nossa realidade. Claro que é um todo, né? A gente tem muita informalidade, a gente tem empresas de fora do turismo que também acabam ganhando. Então eu acho que esse dado até pode ajudar, sim, mas em relação à realidade é muito difícil eu falo assim, acho que é uma mudança no turismo para nós aqui é quando a gente conseguir ter dado concreto. A gente já teve contato com a universidade, enfim, não é fácil, mas a gente conversa muito sobre isso sempre. Então de hoje encerramos a nossa conversa e na última quinta-feira do mês que vem, deixa eu conferir aqui no calendário, então, dia 25, aí vocês depois nos passam quem vai poder vir, o bate-papo, conversar e atualizar as informações. Cada programa vai ser um pouco diferente, né? Vai ter sempre algum assunto novo. A gente que se envolveu, no primeiro foi falando com o Pedro, que trouxe detalhes da retomada do programa, que já tinha com o Pedro, mas teve um tempo que não pôde ter o programa. E aí, com isso, foi retomado, falar do trabalho, né, atualizar informações, o parte de departamento, secretaria, o trabalho que tem com a associação. O Pedro também é um empreendedor da Amoreza, né? E aí, no outro, a gente teve um contexto que a associação, o Álbio e o Alexandre puderam apresentar um pouco como é a associação, né? E aí por isso trouxe também à tona esses detalhes de provocações, essas questões que tem algumas polêmicas dos números do turismo. E aí depois teve a questão da festa, né? Falando da festa, que a festa, da questão de proporcionar, de tudo, esse panorama também que tinha a questão do tempo, a questão da primeira festa com a praça, com obras que foram feitas, tem muitas obras ainda a ser feitas. O Pedro já falou que vai ter que falar outros detalhes no próximo programa. E hoje a gente trouxe o contexto da festa e o Alexandre já trouxe um dado de nível nacional, estadual, e essas reflexões, e agora também esse acréscimo do Sicredi com o Sebrae de fazer esse workshop, essas consultorias. Então vai se construindo. E o programa aqui ele vai engrenando, caminhando passo a passo. E o Álvio, contente com o Álvio, terceiro programa aí. Isso aí. E ele foi que nem o Alexandre. O Alexandre veio para cá, a gente fez a entrevista com o Alexandre. E o Álvio também foi no primeiro dia da reunião da associação. E aí eu resolvi fazer a entrevista contigo. Repercutiu muito, porque é um hotel no Morro Redondo. E aí era tipo castelo, né? Então, é isso aí, Priscila. E a Priscila veio aqui e gostou também de falar. Eu adoro. Não me deem o microfone, não. Mas assim, ó, só para as pessoas entenderem assim que eles falam muito em turismo e eu falo eles porque eu ainda não tenho meu empreendimento propriamente dito, né? Mas eu tenho essa produção associada ao turismo. Então que as pessoas entendam assim, ó, esse doce que tu faz, eu falo direto com quem está escutando, esse doce que tu faz na tua casa, esse pão, essa cuca, isso é uma produção associada ao turismo. Então o turista quando vem para Morro Redondo hoje, ele quer exatamente o que o Alexandre falou, essa experiência. E essa experiência inclui o nosso sabor, o nosso saber fazer doceiro. Então, isso que tu faz aí no teu fogão é importante. Valoriza o teu produto, porque isso também é turismo, faz parte desse movimento. E você também tem um empreendimento da cidade que também você tem deixado o seu produto, né? Não, eu tinha, não tenho mais. Mas foi uma questão, né? Isso, não, sim, exatamente. Fashion porque tem pessoas que querem, né? Às vezes, olha, gostaram, provaram o teu produto e, como é que eu faço para adquirir? Sim, não, mas aí pode entrar em contato no @danda_pri, que estarei lá recebendo encomendas. Olha, isso aí, então não é só na festa, né? E aí vai nas horas extras aí. Exato. Então agradeço a Priscila, o Alexandre, o Álvio. Então foi o bate-papo do turismo aqui na Bonfim FM. E uma boa tarde a todos os ouvintes, então, que nos acompanharam nesta tarde de quinta-feira, 28 de agosto.